Se o lixo ainda está visível, a solução ainda não aconteceu. Na vida, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. E a solução está sob os nossos pés. Eu trabalhei anos na indústria avícola e lá eu me deparo com muita exigência na questão de exportações, e isso toca diretamente no bolso das empresas, e elas exigem e botam uma força tremenda de técnicos e pessoas, não somente para falar sobre isso, e sim para educar e fazer acontecer. Enquanto não acontece, não está pronto. E isso é cobrado rigorosamente. Trabalhávamos lá com a questão de organização de aviários, destinos dos resíduos, alguns colocados pelos colegas, que geram outras energias. Trabalhamos também com a composteira, onde a gente descarta as aves de forma adequada. A gente trabalha com o sistema de 5S, utilização, disciplina, organização, limpeza, padronização, e isso é auditável internamente e externamente, porque existe uma certificação para que a exportação possa acontecer. Isso toca diretamente no bolso. E, por isso, com a questão financeira, as grandes ideias acabam sendo alavancadas pelo dinheiro. A vida real é assim. A gente pode ter ideias muito boas, mas se o dinheiro não empurra, a gente não consegue fazer ela alavancar. E a indústria ela observou isso e ela foi cobrada muito por europeus, mercado externo, e eles cobram muito e exigem muito sobre isso. E eu me pergunto, e nas cidades, como que a gente chegou aqui, dessa forma? Como que a gente aceita tropeçar no lixo, na esquina de casa, ver uma pessoa mexendo, está contaminado, doenças, ou poças que pode gerar até mesmo depois dengue, outras coisas que a gente comenta o dia a dia, nosso dia a dia. Como que a gente aceita isso acontecer? Às vezes a gente não se presta a pegar o lixo e botar de volta ali. Não é mais meu, não tenho mais responsabilidade sobre isso. Será? Será que é isso mesmo? Enquanto esse lixo for tratado como lixo, a gente não evolui. Eu trabalhei nas enchentes, e aqui a gente vê fotos, eu não sei o que é lixo, e eu não sei o que são objetos pessoais, ou até mesmo sentimentais. Eu fiquei em todas as enchentes comentários aqui, eu participei de todas, eu sou voluntário sempre em linha de frente. E acho que todo mundo, de certa forma, ajuda. Eu acredito nas pessoas. Acho que as pessoas elas têm o bem dentro de si. Existem pessoas boas que fazem coisas ruins. Poucas são aquelas más de origem. Mas a gente vê que quando acontece um desastre desse tamanho, forças de todos os caminhos, de todos os lugares, pessoas de todos os lugares vão até lá e dão um pouquinho de si, nem que for lá em casa uma oração. Mas quando que a gente vai trabalhar com essa força preventivamente? Porque é triste. Se a gente não educar e não responsabilizar, começando na base, fortalecendo os estudos, fortalecendo tecnologia, trazendo isso como uma cultura entremeada na gente, a mudança não chega. A gente vai ficar vagando em ideias, e vontades e reclamações. Hoje, a gente ainda vê roedores, bueiros cheios, catadores. E sabe aonde? Nos lugares também aonde a enchente pegou, e pessoas que perderam tudo estão jogando lixo também de forma inadequada. Elas sofreram com a causa, e como que elas ainda conseguem colocar num terreno baldio ou de forma inadequada o seu lixo, ou não separá-lo? Pessoas que fizeram um esforço tremendo para ela ajudar na enchente, tirar as pessoas da zona que elas estavam, que era triste demais. Quem viveu na frente sabe o que é ver as crianças lá sofrer. A verdade é única. Falta cultura e educação para essa gente. E falta essa força acontecer antes do problema. Porque no problema, já está claro, todos têm força. A gente é uma máquina do bem. Antigamente, nós tínhamos famílias maiores, era, de modo geral, poltronas viradas para sofá e uma santinha no meio. Depois sai a santinha, entra a TV, as poltronas viram para a TV e vai mudando a forma, e famílias maiores. Pouco industrializado. A gente conseguia pegar o nosso lixo, guardar em casa e colocar na frente de casa no momento do recolhimento.
Então, isso evitava sujeiras no chão de casa ou do vizinho, botando no seu muro, ou então no seu lixinho, até mesmo no chão. Mas o tempo foi passando, famílias foram se diminuindo ou se separando, morando em apartamentos menores, a indústria tentando trazer soluções rápidas, mais embalagens, a gente tendo ser muito acelerado e fazendo com que a gente gerasse cada pessoa muito mais lixo. E nem se importando com a qualidade do lixo, como foi comentado, porque a qualidade do lixo, não só o volume, a qualidade do lixo que tu gera também é importante para que tu possa fazer um processo de melhoria no futuro. E aí os lixos não tinha como tu armazenar na tua casa, porque tu não tinha mais espaço, ele gerava um cheiro na tua casa e tu se desfazia dele lá para frente de casa mais rápido. E quando tu fazia isso, o cachorro passava e rasgava o saco. Ou um catador passava e abria o saco. E começava a ter problema e as pessoas começaram a reclamar. E as comunidades e prefeituras acharam uma solução. Nós temos que resolver isso. Até porque eu não estou conseguindo recolher seguidamente o lixo e eu estou com a logística ruim. Realmente não consegue. E aí vamos achar a solução. E a solução veio. Os containers. Esse que a gente vê hoje, vive até hoje. É o que tem hoje. E esses containers, eles estão ali como uma coisa realmente parecendo, de primeiro momento, muito boa. Mas aqui começa um outro problema, onde eu pego e boto o lixo no container na quadra lá, não tenho mais nada a ver com isso. Esse problema é de outro. A prefeitura não vence porque reviram e sujam e também não consegue resolver o problema que a gente viu lá atrás, que estava tropeçando no lixo. E os catadores vão lá e tiram no meio do caminho o lixo de melhor qualidade, chegando nas cooperativas o pior lixo. E assim a gente vê isso acontecer, tropeça, roedores, sujeira, desvalorização da quadra, vizinhos brigando, empurrando um para frente do outro, que ninguém... Quem quer isso na frente do seu estabelecimento ou da sua casa? A gente passa ali reclamando, aponta o dedo, a gente não é capaz de ligar para o órgão responsável para vir limpar, a gente só reclama. A gente não bota o lixo de volta. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa responsabilidade? Nós temos responsabilidade aqui. A prefeitura tem responsabilidade aqui. Os catadores precisam achar um caminho para eles. Às vezes vai faltar conhecimento, mas cabe a nós, que tem um pouco de estudo e conhecimento, trazer para eles soluções que realmente caibam para eles. A gente precisa viver com esse lixo na superfície? Essa pergunta foi instalada por algumas pessoas, quando elas pararam de apontar o dedo para o culpado e começaram a olhar realmente possíveis soluções. E trouxeram uma possível solução. Pode não ser a única, pode existir outras, mas essa é uma solução bem inteligente. O lixo não precisa ficar na superfície, a gente pode botar ele sobre os nossos pés. E com isso, quando tu traz ele para a parte subterrânea, tu tira dali roedores, porque ele é vedado, tu tira dali água, sujeira, porque ele é vedado, tu não deixa o atravessador pegar esse lixo naquele momento, porque ali não entra. E tu começa a ter melhorias absurdas. Tu tem acessibilidade, tu tem valorização daquela quadra. E olha só, a padaria, ela vai dizer, coloca na frente da padaria, porque quando ele for largar o lixo dele, ele já compra pão aqui. Ele se torna um ponto de referência. E algo legal e bonito é que nem um terreno baldio onde tu bota lixo, outros que não botariam vão botar. Mas quando ninguém bota, tu tem dificuldade. É que nem faz segurança nos lugares que param e nos lugares que não param. Então, quando algo bonito se instala e a educação vem junto com a tecnologia, a gente consegue fazer o quê? Fazer com que as pessoas tenham melhor processos de ciclo virtuoso, positivo, para fazer a melhoria da nossa sociedade. Não dá para entender, porque lá no agronegócio as coisas funcionam e aqui, sobre os nossos pés, nós estamos tropeçando em pedrinhas, ou seja, no lixo. Existem processos nessas melhorias que tem automação, tem reconhecimento facial. Se alguém faz algo errado, tu consegue ver. Existe sensor de calor, existe várias coisas que estão junto, que tem hoje tecnologia para tudo isso, que instalas ali. Tu instala e tu consegue ter isso com mais facilidade. Isso traz um bom caminho. Não é o único, mas é um bom caminho. E ele é imediato. Observe só. Essa é uma metodologia. Os containers são o mesmo, eu não preciso voltar no passado. Eu não preciso botar lixo porta em porta. Eu posso seguir com a ideia da melhoria, que foi uma tentativa, e melhorar o processo. Em vez de ficar reclamando do processo, eu trago isso para uma solução. Tem elétrico, tem várias formas, tem vários modelos, mas ele vai fazer exatamente isso. Imagina tu na tua rua, tu passar por aí,
ter acessibilidade, tu ter algo que tu possa fazer. Estimula ou não a tu botar o teu lixo de forma mais adequada, a tu ter mais qualidade. Hoje a gente gera, foi comentado aqui, em torno de 80 toneladas de lixo. 4% são recicláveis. E aí tu diz, e o atravessador, coitadinho, eu também acredito nisso. Mas eu acho que isso a gente pode achar comum. Mas isso não é normal, tu vê pessoas vivendo não na dignidade e tu achar isso, estimular esse tipo de trabalho. Eu acredito que eles podem, com a maior quantidade de lixo gerada por esse procedimento, não vai ter o lixo que vai chegar na cooperativa, ele é mais qualificado, é mais volume, e tu pode trazer para ele a oportunidade de trabalhar na ponta, porque vai precisar de pessoas para qualificar esse lixo. E nesse momento, gente, o lixo deixa de ser algo que é um lixo, ele se torna um produto. E ele sendo um produto, ele gera valor, e se ele gera valor, ele vai ter o dinheiro, e esse dinheiro ele pode, com uma boa ideia, uma boa programação, fazer com que ele volte para o processo, para essas grandes ideias que foram explanadas, para outras ideias que virão, ele consiga devolver isso para sustentar os estudos, a tecnologia e também o processo todo para o bem, um ciclo virtuoso. Nós não podemos deixar passar isso em branco e não se indignar quando a gente tropeça nesses lixos na esquina de casa. Nós podemos fazer mais. Por que ainda aceitamos viver no lixo? Essa é a pergunta, né? O lixo não pode ser um produto. Eu creio eu que, com tudo isso, gerando esse valor, a gente devolve isso até mesmo para trabalhos preventivos, educação, e a gente conseguir fazer o planejamento do inesperado. O planejamento daquilo que a gente não sabe, tipo uma enchente, algo assim, a gente consegue trazer algo para lá. Se a gente não sabe como ajudar quando acontece o todo, se a gente fizer esse grãozinho de areia, cada um, a gente muda muita coisa. A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Obrigado.